Você é daquelas pessoas que perdoa as falhas, os erros de todo mundo, mas não consegue perdoar a sua própria? Pois é, eu descobri, depois de 13 anos de pesquisas, eu descobri que eu era minha própria algoz. Eu mesma exigia de mim uma perfeição que é impossível. A natureza é perfeita, mas o ser humano não é. Você veja que as empresas hoje, elas têm robôs para fazer tarefas que o ser humano não consegue fazer, porque os robôs conseguem fazer tarefas perfeitas. Ou então a inteligência artificial, que ela mesma tem que ter programas perfeitos para que ela faça com perfeição a tarefa que ela foi designada. Mas então, se as empresas têm robôs porque sabem que o ser humano não é perfeito, se nós usamos a inteligência artificial para nos ajudar nas nossas tarefas porque sabemos que o ser humano não é perfeito, então por que todo mundo exige perfeição das pessoas? Por que todo mundo tem que ser perfeito? Por que a gente se cobra tanto a perfeição? Então vamos pensar na palavra perfeição. Uma coisa, ela é perfeita quando ela é plena, ela preenche todos os requisitos. Um programa de computador, por exemplo, que não consegue fazer uma tarefa, é porque está faltando algum outro programa nela para que ela seja perfeita. Então a gente busca aquele programa e aí ele consegue com perfeição fazer aquela tarefa. Quando uma coisa é imperfeita, ela não tem essa plenitude, ela não preenche todos os requisitos. Alguma coisa, então, falta nela. Buscar alguma coisa que complete aquilo. Bom, falar de máquina e de programas é fácil, mas e quando trata do ser humano? Quando o ser humano não é perfeito, então, por exemplo, se ele não sabe lidar com finanças, aí tá fácil. Ele busca um curso, busca um livro, ajuda de uma outra pessoa que tem o conhecimento do assunto e ajude. Se ele não tem, então, um conhecimento, o ser humano tem inteligência suficiente de buscar um conhecimento para suprir aquilo que falta nele. Mas e quando a falta não é de conhecimento? Quando a falta é existencial? Quando o ser humano se sente imperfeito, por quê? Não tem um corpo bonito, porque acha que não é inteligente o suficiente, porque não é forte o suficiente, porque não é capaz o suficiente, não tem a capacidade de entender as coisas. Como é que fica? Como que o ser humano consegue suprir essa sua falta existencial? Essa falta de alguma coisa que ele traz nele e que não adianta buscar fora, que não vai conseguir, porque é uma coisa dentro dele. Porque estamos falando de autoestima. Quando uma pessoa sente que alguma coisa dentro dela está faltando, isso vai direto na autoestima. É não se sentir bom o bastante, não sentir uma pessoa completa, não sentir uma pessoa que preenche todos os requisitos sociais, por exemplo, das normas sociais, porque falta alguma coisa nela. Aí a situação é bem mais complicada. E de onde vem essa busca insana pela perfeição? Bom, ela começa na infância. A gente em casa, tudo que a gente faz quando a gente é criança é tudo lindo. Os rabiscos que a gente faz, os pais acham lindos. As gracinhas que a gente faz. Olha, ela vem, olha que criança danada, conseguiu fazer isso. Olha que coisa mais linda. Começa na infância. Isso é normal, os pais gostam da gente, querem que a gente vá para frente e nos incentivam a dar cada passo. Olha, conseguiu alcançar aquilo, conseguiu fazer aquilo. Mas o problema começa também na escola, porque depois que a gente vai para a escola, a gente percebe que o menino dali é mais charmoso, chama mais atenção. Aquela outra menina do lado, ela é mais bonita, ela também chama mais atenção. Aquele estojo que o outro tem é mais bonito que o meu. O lanche que aquela outra garota, que aquela outra pessoa leva, é mais gostoso que o meu, tem mais coisas. Então, o que acontece? Na escola, a gente começa a se comparar com o outro. Em casa, a gente até pode se comparar com os irmãos, mas a gente tem todo o apoio incondicional dos pais, que acham a gente realmente o máximo, afinal somos filhos deles. Mas lá na escola isso não acontece. Quando a gente está com os outros, não tem ali os nossos pais para dizer não, você é muito mais bonito, você é muito mais inteligente, você é muito melhor. A gente se compara com o outro, aquele que tira a nota melhor, aquele que leva o lanche melhor, aquele que é mais bonito, aquela que é mais charmosa. A gente então começa a se comparar. Tudo começa com a
comparação. Veja que muitas crianças vieram de famílias disfuncionais, famílias que perderam todo o dinheiro, ou família que tem um problema sério de doenças na família. Então, a criança ali, quando ela se compara com os outros, ela se sente menor, ela se sente valendo menos, porque o outro, ela pensa naquilo que ela vê, naquilo que ela está observando. Ela não está também na família do outro para ver se é tudo assim mesmo, mas ela então se compara com o outro e ela vai se sentindo melhor, se sentindo valendo menos. E pior ainda, que se ela veio de famílias complicadas, muitas vezes os pais exigem perfeição dos filhos. Bom, se a gente perdeu tudo, nós nos sentimos humilhados, a família se sente humilhada. Então, qual é a maneira? Se ela não tem mais dinheiro, como que ela vai carregar a sua autoestima? Exigindo perfeição dos filhos. Exigem perfeição de filhos de uma coisa que não pode exigir, porque ninguém é perfeito. A própria família não é perfeita e acaba exigindo que os filhos sejam perfeitos. Então, você imagina o que a criança carrega quando ela está na escola, quando ela se compara com os amigos que podem fazer coisas que talvez ela não possa. Se é uma família que perdeu dinheiro, ela logo vai pensar que os amigos dela podem ter férias melhores, os amigos dela podem fazer coisas que ela não pode, ter momentos melhores. Então eles devem valer mais, porque eles podem mais, eles têm mais valor, eles são mais perfeitos do que aquela criança. E esse resultado de comparação nos faz pensar como sendo faltando alguma coisa na gente. E aí a gente cada vez mais vai querer mais coisas. A gente vai se sentir sempre insuficiente, sempre imperfeito, por mais que a gente faça as coisas. Vai achar que a perfeição é na gente. Então nós temos que fazer algum jeito de conseguir ser perfeitos. Nos tornamos então carrascos de nós mesmos. Nós mesmos somos quem cobra de nós mesmos. Porque veja, se você tem uma pessoa que te incomoda, você se afasta dela. Quando a gente é o próprio carrasco, a gente não tem como sair da gente para pensar diferente. A gente vai tendo sempre esse pensamento de falta, pensamento que nos acompanha para onde a gente vai. E aí, como vivemos numa sociedade capitalista, onde é tudo o dinheiro, a gente acha que essa falta existencial que a gente tem, esse sentimento que a gente tem de ser imperfeito, de ser menor, de estar valendo menos, a gente acha, bom, se eu valho menos, eu tenho que procurar as coisas exteriores, porque elas têm um valor. Porque, como eu disse, nós somos medidos pelo nosso valor pessoal. Valor remete a dinheiro, remete à aquisição de coisas. E aí a pessoa começa a adquirir coisas. É um carro cada vez melhor, ele olha a casa do vizinho se é maior, então eu preciso ter uma casa melhor, eu preciso me ter roupas mais bonitas, eu preciso cada vez mais coisas externas. Por quê? Porque a gente sente como se tivesse faltando um pedaço da gente. Olha, quer ver? Vou fazer uma comparação aqui. Imagine uma escultura que está faltando o braço. E aí uma pessoa pega ouro e molda esse braço no ouro. Essa escultura não vai ficar perfeita. Por mais ouro que se coloque no braço, ela não vai ficar perfeita. É a mesma coisa com a gente. Não adianta a gente se entupir de sinais exteriores de riquezas, porque isso não vai preencher esse vazio existencial que nós trazemos porque sentimos imperfeitos e cobramos a perfeição de nós. Mas nós já vimos que isso é uma cobrança que é impossível, porque nós não somos perfeitos. Como que nós vamos exigir perfeição de nós? A pessoa que exige perfeição sempre de si mesma, ela vai ser uma eterna insatisfeita, porque a perfeição é impossível. Muita gente mistura a sua perfeição com aquilo que faz. Então, se o chefe aponta um mísero erro em um relatório, ou se a pessoa engasga aqui num vídeo que grava, não ficou tão perfeito assim, ou o artista ou o artesão que faz a sua arte e não foi bem avaliada por um crítico, aí a pessoa se sente muito mal, porque colocou todo o poder do outro também. Então, qualquer coisinha que acontece é motivo para a pessoa se achar imperfeita e ela sofre com tudo isso. Olha, a pessoa pode fazer 99%
das coisas perfeitas, mas teve 1% que ela não conseguiu fazer perfeito. Isso já é um altíssimo índice, ser 99% perfeito. Mas então a pessoa, ela coloca toda a sua capacidade, a sua autoestima naquele 1% que ela não conseguiu preencher. Então você veja que aqueles 99% de coisas certas que ela fez não valeram nada, porque ela só foca naquele bendito 1%. Mas escuta, as pessoas não dizem que ninguém é perfeito, que a perfeição é só de Deus? Por que a gente então insiste em ser perfeito? Gente, perfeccionismo é perverso. Perfeccionismo nos coloca para baixo, por mais que a gente faça. Perfeccionismo é garantia de uma vida infeliz. Então, eu vou te propor um exercício. Pega uma folha de papel, divida ao meio. Numa coluna, você vai colocar tudo aquilo que você acha que você é bom. Todo o sucesso que você teve, por menor que sejam, suas qualidades, aquilo que você faz bem. Na outra coluna, você coloca tudo o que você considera como defeito. Então, tudo o que lhe falta, tudo o que você não faz bem. Então, de um lado, você vai colocar tudo aquilo que você tem, as suas capacidades, e na outra, aquilo que te falta, as qualidades, conhecimentos, sei lá o que você vai pôr do outro lado. Depois que você fizer essas duas colunas, honestamente, com critério, você analise isso. O que é que te falta? Se aquilo que te falta é conhecimento, o que você pode fazer? É fazer um curso? É aprender mais? O que é que você pode fazer para suprir essa falta? Mas se aquilo que te falta, você não adianta que você não vai fazer, então pense, você está fazendo isso é porque você realmente acha que aquilo que te falta é uma coisa que faria você ficar melhor, faria você ser melhor como pessoa? Ou você está achando que falta porque são os padrões que a sociedade impõe, ou porque você quer parecer bem na foto, ou são coisas que os outros disseram para você? Analise, por que é que você acha que aquilo te falta? Faz diferença na sua vida? Faz realmente? Se faz diferença e você pode conseguir por causa de conhecimento, vá à luta. Mas, se não faz diferença na sua vida, se você só está fazendo isso para cumprir papel e padrão social, ou se é uma coisa que você não pode conseguir, por exemplo, ter olho de outra cor, não vai fazer diferença na sua vida? Faz? Ter um olho azul, verde, castanho, preto, faz alguma diferença? Vai impedir você de enxergar? Então não se preocupe com coisas pequenas para te colocar para baixo. Coloque naquilo que você tem para cima. Você tem um olho, você enxerga. Quanta gente que tem problemas, e eu conheço gente que não consegue nem falar, que mostra o que sente pelos olhos, que precisa de alguém ali com as letras, uma piscada é A, duas piscadas B, e aí vai, para poder se fazer entender, e até escrevem livros. Você veja. Então são pessoas que sabem que não são de jeito nenhum fisicamente perfeitas, mas elas tentam se superar. Então se você não precisa disso, por que você vai se preocupar tanto com uma perfeição que você não pode ter, porque já vimos que ninguém é perfeito, ou então, pior ainda, se é uma imposição social. Olha, se você pensa que para você ser feliz você tem que cumprir todos aqueles padrões sociais, o que eu acho para você não é perfeição que falta. O que falta para você é liberdade de ser você mesmo, ser a pessoa que você é, ter a sua liberdade de ser um cidadão da sociedade, uma cidadã, ser a pessoa que tenha os seus defeitos, que tenha os seus problemas, mas ser você. A liberdade de ser você mesmo, com todas as qualidades, com todos os defeitos. Porque é isso que compõe o indivíduo. O indivíduo não é 100%. Você está cansado de saber, o que eu estou falando aqui não é chover no molhado, eu sei disso. Mas é isso que compõe você. Quem é perfeito são os robôs, que são todos iguais, cada um para a função que foi criado. Mas isso é que torna o ser humano interessante. É isso que faz com que a gente melhore como pessoa, com que a gente evolua. É a gente buscar sempre ser melhor do que é, mas nunca a perfeição, que a gente não vai conseguir. Bom, se você gostou desse vídeo e quer saber mais, assista meus outros vídeos, visite as minhas redes sociais, lá eu falo disso e de mais uma porção de coisa, tá bom? Até o próximo vídeo.